Vamos agora concluir a disciplina Terapia Psicoteológica, passo 3, identificação e análise da situação-problema. Toda pessoa que comparece em terapia e em aconselhamento é sempre uma incógnita, porque o terapeuta nem sempre conseguirá de imediato identificar qual é o perfil de personalidade que aquela pessoa tem e nem mesmo identificar qual o tipo de problema que aquela pessoa traz. Então, o terapeuta tem que ter um conhecimento, uma cultura geral muito variada, muito ampla, para poder discutir com a pessoa a respeito dos vários problemas que serão apresentados. Então, vamos ver alguns assuntos diversos que o terapeuta deve ter algum conhecimento. Lembrar sempre que a terapia psicoteológica é essencialmente psicoeducação. Então, o terapeuta precisa conhecer toda a fundamentação teórica estudada no curso de psicoteologia, porque isso facilitará muito o seu relacionamento com a pessoa em atendimento. E uma outra coisa também, a pessoa tem que estar aberta a conversar com aquele que vem para ser atendido sem constrangimento. E porque são assuntos que a pessoa trará que muitas vezes ela realmente não teria condições ou não teria coragem de conversar com outras pessoas. E o terapeuta tem que estar aberto para discutir qualquer assunto sem levar a pessoa a mais constrangimentos ainda. Em geral, as pessoas apresentarão problemas relacionados a casamento, são os mais comuns, por exemplo, divórcio, um segundo casamento, adultério, sobre a prática do amor livre, troca de casais, poligamia, casamento homoafetivo, pessoas do mesmo sexo, etc. Lembrar que a maioria dos problemas está vinculada aos relacionamentos familiares. A pessoa também deve estar apta a falar sobre vida sexual, inclusive de pessoas não casadas. Por exemplo, falar sobre prostituição, coito anal, masturbação, fetichismo, voyeurismo, homossexualidade e homossexualismo, transexualismo, incesto, etc. Também deverá ter conhecimento sobre contracepção, laqueadura, vasectomia, aborto, reprodução assistida, inseminação artificial, fertilização in vitro, barriga de aluguel, clonagem e outros assuntos pertinentes. Também a respeito de transplante e doação de órgãos, inclusive de bebês anencefálicos, transfusão de sangue, etc. E também falar sobre cirurgia plástica, piercing, tatuagem e outros assuntos pertinentes. Sobre compulsões em geral, uso irregular de medicamentos controlados, uso de drogas ilícitas, como maconha, crack, cocaína e outros, inclusive medicamentos receitados pelos médicos. Também deverá estar apta a falar sobre eutanásia, ortotanásia, suicídio, suicídio assistido, pena de morte, etc. Também sobre roubos e furtos, corrupção, envolvimento com negócios irregulares, desvios de verbas e outros mais. Confissões de crime, confissões de práticas ilícitas, mesmo que não constituem crimes formais, reencarnação, criação e evolução, vida em outros planetas, etc. Envolvimento com seitas aberrantes e heresias, como maçonaria, etc. Relacionamentos pessoais da família, escola, serviço e outros mais. Punição e castigos divinos, perda de salvação, etc. Enfim, a quantidade de assuntos que a pessoa trará é muito grande. E o terapeuta ou conselheiro deve estar preparado para responder de maneira satisfatória para todos esses assuntos. Lembrar sempre que o terapeuta não é dono absoluto da verdade. Então, ele também tem que evitar ser radical nos seus pontos de vista. Tem que ser aberto para o que vai falar e, principalmente, lembrar que a pessoa está em terapia. A pessoa precisa extravasar
precisa falar sem ser repreendida, sem ser cobrada e sem ser negativada. E o terapeuta, o conselheiro, tem que ter a cabeça aberta para poder conversar sobre todos esses assuntos sem constranger a pessoa e também sem se sentir constrangido ao abordar assuntos como esses. Alguns cuidados importantes que o conselheiro deve ter ao tratar dos assuntos que lhe serão trazidos. Em primeiro lugar, tenha em mente que toda sessão sempre é psicoeducação. Então, esteja pronto para ensinar a pessoa sobre algo. Lembrar que debater não é a mesma coisa que disputar, que se envolver numa briga. Por mais aberrantes que sejam os assuntos, o conselheiro deve estar preparado para ouvir sem se escandalizar ou perder o seu controle emocional. Não seja dogmático e radical, e cuidado para não se advogar dono absoluto da verdade. Em terceiro lugar, tenha em mente o seguinte: em termos teológicos, a Bíblia é a palavra final de fé e prática. Mas, lembre-se, a interpretação da Bíblia é feita por homens, e os homens falham, inclusive você, conselheiro, ao utilizar muitas vezes a própria Bíblia. Pode falhar de maneira não intencional e muitas vezes você pode falhar intencionalmente quando está forçando um ponto de vista teológico seu. Tenha em mente que a Bíblia não é um livro de ciência. Portanto, nem a Bíblia, nem o conselheiro têm respostas para todas as questões que serão apresentadas. Muitas coisas nós veremos que nós vamos ter que apresentar uma resposta dentro de um contexto geral da Bíblia. O problema é que o contexto pessoal, contexto geral, é extremamente subjetivo. E em caso de dúvida, o conselheiro não deve hesitar em buscar ajuda e orientação de uma pessoa mais experiente e com mais conhecimento sobre o assunto que estiver tratando. É conveniente que o terapeuta sempre tenha um supervisor, tenha alguém que o acompanhe no seu processo terapêutico para que a pessoa possa ter a quem buscar ajuda, a quem buscar orientação, caso isso seja necessário. Concluindo então o nosso assunto, vamos ver alguns cuidados quanto à identificação e análise da situação-problema. Primeiro, se o conselheiro achar que uma situação-problema específica deveria ser trabalhada, explique o porquê para a pessoa em aconselhamento. Se quiser valorizar a escolha do aconselhado, peça-lhe que explique por que deseja que tal situação seja aquela a ser trabalhada. Lembre-se sempre, o foco não está no problema da pessoa, mas na pessoa do problema. O conselheiro deve evitar apresentar as conclusões de sua análise para a pessoa em atendimento. Ao contrário, deve ajudá-la a construir essas conclusões como se ela as estivesse deduzindo por conta própria. Assim, ela se sentirá participante ativa de seu processo terapêutico, irá se sentir dona de sua própria vida. Lembre-se que você está ensinando a pessoa na terapia a ser um autoterapeuta. Então, é muito importante que você ensine a pessoa como construir conclusões, porque ela precisará disso posteriormente. Afinal das contas, a terapia feita com você não durará para sempre. Em terceiro lugar, nunca prometa resultados milagrosos ou instantâneos para a pessoa que busca aconselhamento, nem lhe dê certeza de cura. Lembre-se sempre de um detalhe. Muitas vezes, o problema que ela está apresentando não tem solução. Então, nunca apresente resultado milagroso, porque esses resultados não existem. E mais do que isso, nem lhe dê certeza de cura, porque muitas vezes o problema não é cura.
Algumas vezes o máximo que se consegue é ajudar a pessoa a conviver com seus problemas ou prepará-la para viver com o pior resultado que possa acontecer. Ora, se uma mulher busca tratamento terapêutico porque está na iminência do seu marido sair de casa e a abandonar, mas é ela que veio em atendimento e não o seu marido. Qualquer coisa que você venha fazer, você não vai mudar a opinião do marido dela. Não é o marido dela que está ali na sua frente. Muitas vezes você tem que ajudar a pessoa a melhorar o seu modo de ser para conseguir conviver com o seu marido. Afinal das contas, talvez seja ela a culpada pelo marido ter tomado essa decisão. Agora, se essa decisão por parte do marido é irrevogável, o que você pode fazer é ajudar a mulher a sobreviver a essa condição de divórcio e pós-divórcio. Ou seja, você tem que preparar a mulher para viver com o pior resultado possível, porque isso muitas vezes de fato acontecerá. E em quarto lugar, resista à tentação de dizer à pessoa o que fazer. É comum no atendimento terapêutico, a pessoa busca o terapeuta não porque tem um problema, mas mais do que isso, porque quer que o terapeuta lhe diga o que fazer. Tenha em mente o seguinte: se você disser para a pessoa o que fazer e o que você disse acontecer, a pessoa talvez vai olhar você como um guru e vai criar uma dependência emocional muito forte em relação a você. Se você disser o que fazer e der errado, a pessoa vai olhar para você como um incompetente. Portanto, nunca lhe diga o que fazer. Tenha em mente o seguinte: não tome decisões pela pessoa em aconselhamento. Ela tem que tomar suas próprias decisões, tem que tomar postura em relação aos seus problemas. O que você vai fazer é ajudar a pessoa apenas a pensar melhor sobre o problema e, mais do que isso, a pensar melhor sobre si mesma, mudar o seu modo de pensar, o seu modo de olhar para o mundo, para o futuro, para si mesma. Em outras palavras, você vai ajudar a pessoa a ser uma pessoa melhor. Quem vai ter que tomar decisões é a própria pessoa. Portanto, nunca tome decisões pela pessoa em aconselhamento. Com isso, nós terminamos agora a parte inicial do processo psicoterapêutico. Vamos começar agora o processo propriamente dito a partir do passo 4.